Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É sempre bom receber você em mais um dia para juntos nós lermos e meditarmos a poderosa palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a carta escrita aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 até o 20. Agora nós vamos iniciar a nossa leitura. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Essa carta de Paulo aos Colossenses que nós acabamos de ler aqui no capítulo 1, vem falar para nós e vem nos mostrar também a imagem de Deus, de modo que o ser humano possa vê-la e de fato cumprir o primeiro mandamento que a palavra dele nos pede, que é amá-lo sobre todas as coisas, e também cumprir o segundo mandamento que ele nos pede, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Paulo vem dizendo que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Deus, ele não achou necessariamente suficiente fazer seu pedido, seu clamor para nós pelas palavras, ou seja, amar ao próximo, amar a Ele mesmo sobre tudo e sobre todos. Deus não parou nas palavras, Ele fez questão de materializar aquilo que Ele nos pede. Jesus Cristo é a imagem de Deus porque, olhando para o homem Jesus, nós conseguimos ter o exemplo de como amar as pessoas. Olhar Jesus é olhar a própria palavra de Deus materializada na nossa condição, a fim de que não haja mais desculpas para não realizarmos o que Deus nos pede. Se hoje nós pararmos para ler a primeira leitura lá do livro do Deuteronômio, se eu não me engano, ela vem falar para nós uma declaração de que Moisés faz da palavra de Deus orientada para ele, de que não existe mais desculpa para cumprir a palavra de Deus na nossa vida, porque ela está na nossa boca, está no nosso coração e não é difícil realizá-la. E dessa forma, nós vemos aqui na segunda leitura, na carta aos Colossenses, que essa é a verdade, porque Deus quis se encarnar na criatura humana para mostrar visivelmente como nós devemos e como nós podemos realizar o que Ele nos pede. Deus nos mostra: olha, não é difícil fazer o que eu estou pedindo, porque eu mesmo me coloco na condição de vocês para que vocês entendam que tudo que eu vos peço é possível. Tudo que Deus nos pede é possível, Ele jamais nos pediria algo que nós não conseguiríamos realizar. Por isso que o homem Jesus, Deus vivo também, veio ao mundo e se mostrou para nós para que possamos fazer o que Ele nos pede. E dessa forma, a maneira de amar ao próximo, nós podemos olhar a história, o evangelho do bom samaritano. Um homem que não tinha nada culturalmente falando de afeto para com o outro, que fez questão de parar. Mesmo não sendo ele uma figura religiosa, mas tendo uma figura de inimizade entre o judeu e o samaritano, ele que passou da questão religiosa e conseguiu viver na sua vida o que Deus pedia para o povo israelita. Um samaritano que talvez não tinha nem obrigação de conhecer o Deus de Israel, estava ali, amando, fazendo o que o Deus de Israel pediu para o seu povo. Assim também é na nossa vida. Muitas das vezes, por mais que conhecemos a palavra de Deus, vivemos dentro da igreja, ouvimos, meditamos o Evangelho de Jesus Cristo, podemos ter atitudes de pessoas que não conhecem nada do que sabemos.
mas a palavra de Deus nos convida também a não parar nas nossas falhas, mas buscar sempre agir fazendo o que Deus nos pede, porque é tão simples, se encontra no nosso coração e se encontra também na nossa boca a palavra do Senhor. E dessa forma conseguiremos fazer também como bom samaritano, sem olhar a quem, fazer o bem não pelos outros necessariamente falando, mas fazer o bem porque nós sabemos a imagem de quem nós fomos criados. É bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. É fácil demais fazer o bem para quem nós amamos, mas a palavra de Deus nos convida a extrair de dentro de nós aquelas características de Deus que, assim como filhos deles nós o somos, podemos também manifestar as atitudes que Ele teria no nosso lugar. Assim como Jesus fez muito por nós, podemos também fazer muito, não necessariamente pelos outros, mesmo que sejam os nossos inimigos, mas fazer o que fazemos para honrar e glorificar aquele que deu a vida para nos salvar. É isso que Ele te convida, haja como Ele agiria. Eu desejo que a graça de Deus ilumine o seu coração, os seus olhos e o seu entendimento para amar assim como o bom samaritano e como o bom pastor. Um forte abraço em você e, se Deus quiser, amanhã a gente se encontra aqui novamente.